Vou aguardar as pessoas, que não adianta eu falar sozinha, mesmo que depois as pessoas venham assistir no gravado. Enquanto eu aguardo a Ana Flávia chegar, eu vou falar algumas coisinhas. Deixa eu ver se eu chamo ela. Como é que se adiciona a gente aqui? Olá, tô esperando a Ana me chamar, mas eu já vou fazer alguns disclaimers aqui, alguns esclarecimentos sobre essa live, né? Eu e a Ana Flávia, a gente montou junto esse roteiro e a gente em nenhum momento, na verdade, a gente vai evitar bastante a adjetivação, né? A gente não quer aqui fazer julgamentos sobre estéticas, sobre escolhas, sobre atitudes. Não, a gente veio aqui trazer reflexões que muitos artistas fazem, não só com eles mesmos, mas entre outros colegas de profissão, que é justamente discutir qual o papel da arte, né? Desculpa, qual o papel da arte não, se arte e política elas conversam, se elas estão diretamente ligadas, se não, política é uma escolha ou não é uma escolha. E para isso, antes de começar, eu queria ter feito esse esclarecimento. Ah, a Ana chegou. Tem todo um roteirinho tão bonitinho, eu não queria estragar o meu roteirinho. Ana, estou esperando o seu pedido. Como eu disse, eu falei que ia beber cerveja. Vamos fingir que a gente... evitando aglomeração. Gente! Oiê! Oiê! Já mostrei um brinde! Boa noite! Já fiz o esclarecimento do que a gente vai tratar aqui, sem julgamentos. Sim. Então, gente, antes de eu apresentar a Ana, eu queria ler um poema que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. É um poema de 4 versos, do Mário Quintana, em que ele fala assim: já trazes ao nascer a tua filosofia. As razões, essas vêm posteriormente, tal como escolhe na chapelaria a forma que mais te assente. Esse poeminha, ele fala um pouquinho, ele dá dá aqui um temperinho sobre o que a gente vai falar, né? De que quando a gente vai na chapelaria e escolhe a forma que mais nos assente, isso vai dizer muita coisa sobre a gente, né? E isso vai necessariamente se refletir na arte que a gente tiver envolvido, né? E eu queria ler mais uma frase, essa é do Fernando Pessoa, desculpa, do Oscar Wilde,
que ele fala que a arte, felizmente, ainda não soube encobrir a verdade. Eu acho que essas duas, né, frasezinhas dizem muito sobre o que, resumem muito do que a gente vai falar hoje aqui, né, Ana? Sim, sim. Principalmente essa do chapéu, então, é muito, né? Porque quando a gente vai trazer, né, alguma uma reflexão aí sobre política, de alguma maneira, a gente está falando de uma redimensionalidade, né? A ética está para o indivíduo, a política está para a sociedade, né? Mas aonde que a partir do momento que é sobre relação e arte sendo uma estrutura relacional, uma linguagem que lida com a relação, aonde a gente extrapola esses espaços, né? E aí a gente, o todo e a nossa individualidade se tornam política também, né? Então, muito, muito bonita essa cita que você abre nossa live. Salve sua força, mana. Vamos continuar na introdução, né, que ficou para mim, para também já esclarecer mais ainda do que se trata, né? Sim. Como já a Ana, né? Vamos já situar. A Ana Flávia Garcia, ela é atriz e por conta disso tem várias outras especialidades. Ela é dramaturga, palhaça, ela é compositora, ela é diretora artística, ela é meio que o pacote completo. Faltou ser música, faltou ser instrumentista. Vamos lá. Sim. Então, a ideia, né, para quem nunca parou de pensar sobre isso, né, de que quando a gente fala que a gente faz política, que as nossas escolhas são políticas, isso não quer dizer tomar partido, defender um partido político. Tudo que a gente faz, e aí, novamente, a gente volta àquele poeminha que eu falei. Todas as nossas escolhas, elas vão mandar alguma mensagem, tá? Novamente, não vamos julgar as mensagens. A gente só está dizendo que é o que acontece, né? A Paola Carosella, né, que muita gente conhece, que é uma chefe de cozinha, né? Ela diz muito disso, né? E ela cada vez mais se assume cada vez mais atuante politicamente dentro da gastronomia, a partir do momento em que ela decide escolher a fonte dos alimentos que ela compra, né? Sim, por exemplo, Isso é sim. fazer política, né? Você passar pano para o seu amigo abusador também é fazer política, né? Sim. Sim. Né? Então não tem a ver com política partidária, não é, Ana? Eu acho que você concorda comigo. Até a própria Sim. neutralidade ela é uma escolha. A neutralidade tem consequências, né? E, então, Ana, eu vou já lançar para você uma pergunta. Eba, já gosto. Vamos embora. Fazer arte é um ato político? Toda manifestação artística é um ato político? Sim, eu penso que sim, sim. Porque eu costumo sempre gostar de ir lá da onde as palavras vêm. Muitos mistérios que a gente tem ao longo da vida, eles vão se esclarecendo a partir da origem das palavras e o quanto elas precisam se atualizar diante dos novos significados que elas ganham, né, na vida. E olhar para a política é olhar sobre a perspectiva da polis, do coletivo, da sociedade, né? Então, a gente pertencente de um grupo social, a gente organizadas em sociedade, né? Isso já torna a nossa presença política. A partir do momento em que em que o nosso corpo, por exemplo, vou fazer umas costurinhas, mas vai tudo fazer sentido em algum momento. A partir do momento que o nosso corpo, por exemplo, ele é submetido
e veja submetido sem nenhuma fúria, só submetido às condições e critérios da sociedade sobre tempo, nossas horas, como se dá o dia. Isso tudo é uma construção social, é um construto, não é uma coisa que a gente naturalmente existiu assim. Isso é um acordo, é um combinado. A partir do momento que este corpo, que esta presença de cada uma de nós, habita esta sociedade, né, ou qualquer outra sociedade que se organize de alguma maneira, o fato de essa interferência na nossa natureza selvagem, digamos assim, ela já nos caracteriza como corpos políticos, porque já estamos em relação a uma metodologia criada para uma sociedade. Só esse acordo tácito, implícito, né, que fica na nossa rotina, a gente não fica todo dia pensando o quanto aquilo é um critério, foi criado, ou o tempo existe mesmo ou não existe. A gente não costuma ficar frequentando esse tipo de questões o tempo todo, né? A gente entra no fluxo da vida. É justamente esse fluxo da vida em que a gente está aparelhado, em que o nosso corpo, então, é aparelhado a lidar com aqueles critérios que já faz de nós um corpo político, né? Ele é um corpo constructo, ele é um corpo criado para. Então, a gente entendendo que a arte, pensando em arte política, né? A arte surge também como a expressão de algo que se quer dizer, né? A arte é algo que precisa ser manifestado, vindo do artista, tal. Aquele conteúdo, seja qual for o conteúdo, ele é um conteúdo político desde que ele vem que ele nasce da necessidade de expressar. Se ele nasce na necessidade de expressar algo sobre alguma coisa, que quer dizer sobre senso crítico, que quer dizer sobre... Eu gostaria de partilhar o que eu penso sobre isso, sociedade. Vocês podem me ver aqui o que eu estou tentando dizer, o meu ponto de vista? Isso, então, é política, né? Também. Então, a arte, seja qual for a sua manifestação, ela se enquadra nesse espaço, porque ela está no espaço relacional. Né? Ela é sobre pessoas em relação à sociedade, em relação a esse corpo afetado pela sociedade, pelas normas, pelas regras, né? Então, sim, a resposta é sim, a arte sim, política, sim. Eu não já fui preparado, né? A questão... A gente, né, a Denise Stoklos, que eu particularmente não conhecia, mas que é uma atriz de teatro brasileira, eu vi uma entrevista dela no Roda Viva, e ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim: eu sou uma mulher sul-americana de família não aristocrata. E esse background dela, só o fato dela ser essas três coisas, quando ela resolver fazer a arte dela no teatro, ela já vai carregar aquilo com ela. Aquilo Sim. vai. Qualquer coisa que ela for fazer, vai estar o fato dela ser mulher sul-americana de uma família não aristocrata. E a mensagem que ela vai passar, ela vai ter relação com isso, necessariamente. E é disso que a gente está falando. Vão ter coisas que a gente não escolheu, mas vão ter outras coisas que a gente escolheu, né? E essas escolhas que eu acho, aí já é uma opinião, né? Aí você dá a sua opinião se você quiser, mas assim, a minha opinião é, uma vez o artista tendo consciência disso, eu acho que é obrigação desse artista profissional. Eu não estou falando de artistas amadores, porque aí a gente pode, né? O artista amador, ele está em outra discussão, mas assim, o cara que trabalha com isso, que ganha dinheiro com arte, ele vai ter a obrigação de pensar sobre isso
para fazer as suas escolhas, para que ele banque as consequências dessas escolhas, né? E essa reflexão, e aí, novamente, sem julgamento, o que é importante para mim? O que é importante para o mundo nesse momento e eu me importo? Porque, assim, a gente, como enquanto cidadão, não tem condição de abraçar todas as causas que o mundo sofre. Não existe. Você escolhe mais simpatia por razões, não interessa as razões, e você necessariamente vai carregar isso. A questão é como você vai carregar essas escolhas. Como você vai transformar essas escolhas dentro da forma, dentro da manifestação artística que você escolheu, né, trabalhar? Né? Eu acho que é uma obrigação. Eu não estou sozinha nisso, eu acho que várias pessoas concordam comigo. Dessa obrigação, né, dessa reflexão e dessa escolha. Eu não sei o que você acha. Eu concordo, sim, eu concordo, porque eu partidarizo desse princípio. Eu acho que a questão da obrigação eu só trocaria pelo compromisso, ao invés da obrigação, porque o compromisso é uma deliberação, né? Eu delibero sobre. Então, dentro das minhas escolhas, né, eu tenho um compromisso em transmitir ou dividir as minhas inquietações, o que eu penso sobre, inclusive levando em consideração que até a abstenção também é uma manifestação. Claro. Porque também a escolha por se manter em silêncio sobre várias coisas também é um posicionamento, né? Também é um posicionamento. E está tudo certo, desde que as pessoas tenham consciência de que é um posicionamento. De que Exato. O silêncio não está passando batido como só, não, estou aqui em silêncio porque não me importa. Não, mesmo que não te importe, o seu silêncio, mesmo que não te importe profundamente ou não te afete, aquilo é um signo. Aquilo tem uma simbologia ali, tem um significado, isso não importar, né? Nesse território das linguagens, é assim, porque são as linguagens. É sobre relação e comunicação. Então, é sobre uma responsabilidade, né? Você pode se abster, mas tenha consciência que é abstenção. Claro, mas é disso, mas é isso que eu estou falando. A partir do momento que você tem a consciência disso, a sua escolha por se abster, ainda assim vai ser uma escolha consciente, né? E vai sim sofrer. Deveria ser, pelo menos. A gente pode até. Existem vários exemplos de artistas famosos que a gente conhece, que a gente poderia dizer, né? Por exemplo, eu tenho dois, né? Um que é o Michael Jordan, né? O jogador de basquete, que diante de. Eu não lembro do que aconteceu, eu ouvi isso num podcast. Aconteceu alguma questão política, democrata versus republicano nos Estados Unidos, e ele estava no auge, cobraram uma posição dele, porque ele é uma figura pública, né? E aí, um parênteses, né? Eu acho, né, que quanto maior a sua plataforma, maior a sua responsabilidade. Sem dúvida. Então, se ele é famoso, as pessoas vão cobrar, assim como cobraram do Neymar sobre o Black Lives Matter recentemente, né? E aí perguntaram, o que você vai fazer? Você não vai se posicionar quanto a essa questão? E aí ele falou que republicanos também compram tênis. Então, ele não vai falar nada. Sim. Maravilhoso. Sim. Sabe o que até porque só um arremate, e talvez seja uma reflexão até, por mais que seja uma história inteira de uma civilização massacrada no racismo, né? Até porque só a existência desse corpo negro ocupando esse espaço de poder, esse espaço de reconhecimento, já está ali também o seu posicionamento. Então, assim,
vamos carregar as bandeiras que a gente também sustenta, né? Assim, tem pessoas que precisam se posicionar mais do que outras. Tem corpos que devem mais satisfação do que outros, no meu entender. Eu Tem também corpos acho. que precisam dizer um pouco mais do que outros, porque outros só a simples existência e a permanência está ali a sua fala, sabe? Outros precisam prestar uma conta, sabe? Então, assim, são muitas camadas, né? Assim, sobre isso, né, amiga? Sim. A Elaine Hollenberg comentou aqui, que é minha amiga incrível, artista incrível, que fez a última live comigo como convidada, ela comentou que mesmo você não tendo essa consciência, você já está fazendo política ao se expressar, né? E o que eu advogo cada vez mais, na verdade, tal, eu não sei se agora eu não sei se você advoga por isso, os artistas têm que ter consciência disso. É você aumentar. A gente precisa falar mais sobre isso. Falar, queridos, queridas, você enquanto artista Sim. e desenvolver uma mensagem, tenha consciência de que você está mandando mensagens. É claro que a gente não está discutindo mensagens, as mensagens são sutis, a gente não está falando novamente de mensagens muito agressivas, mensagens muito, sei lá, me esqueci a palavra agora, mas não são mensagens fortes, óbvias, não. Mas a gente Bandeiras muito claras ou coisas assim, seria isso? coisas não muito claras, são sutilezas, né? Você tem, é como parar lá o Gregório do Vivier, né? A Letícia Sabatella, que são um ator e uma atriz que se posicionam, inclusive, partidariamente. Sim. E lá, você tem lá do outro lado a Bruna Marquezine, que existe no Instagram, né? Então, assim, e não falando que um é melhor que o outro, né? Mas, assim, você olhar um Instagram de um e um Instagram do outro, o que você está entendendo daquela pessoa ali, né? Então é isso que eu queria. Eu acho que essa primeira pergunta meio que Sim. a gente meio que respondeu essa primeira pergunta, eu acho, né? De que toda manifestação Sim. artística, ela é um ato político. Sim. Eu até vou falar aqui também. Tem uma entrevista de um artista chinês que eu esqueci completamente o nome agora. Se alguém tiver interesse, também ele tem uma entrevista no Roda Viva. E tem um vídeo curtinho dele de 1 minuto no YouTube em que ele fala que ele não consegue entender, ele não entende como as pessoas dissociam arte de fazer político, de ato político, porque para ele é muito óbvio. Por quê? Aí ele fala: toda manifestação artística tem uma estética. Essa estética, ela vai ser baseada em alguma moral. E essa moral, ela vai estar baseada em alguma filosofia. Então, não tem como o produto final se desvincular dessa filosofia que você segue, dessa moral que você carrega. É impossível. É indissociável. Sim. Então, eu achei que Sim. eu pontuar assim, que essa reflexão é uma reflexão que está aí há muito tempo sendo feita entre os artistas, né? E eu acho que a gente tem que falar mais e Sim. mais e mais sobre isso. Tem super que falar, e ao mesmo tempo ela é super antagônica, porque também, por exemplo, você trouxe, né, uma referência assim, só para a gente pegar o mesmo gancho, né? Que você trouxe da militância de alguns artistas, como a Letícia Sabatella e tal, e trouxe também um outro espaço relativo a Bruna Marquezine e tudo mais e tal. E independente do que manifestam ou não enquanto militâncias e posicionamentos claros políticos, existe um grande, e talvez essa seja um espaço muito, que é o nosso calcanhar de Aquiles sobre isso, que é cada corpo tem uma representatividade ele é um espaço que cabe discursos, e esses discursos, eles são lidos. As pessoas constroem também os discursos. Tanto mais espaço vago tiver manifestado nesse corpo,
tanto mais esse corpo não estiver recheado de coisas, tanto mais vago é esse espaço. E ele permite, então, tanto mais conteúdos possíveis que as pessoas quiserem ler. Então, ao mesmo tempo, para uma camada, existe um olhar sobre isso de isenção, de mil coisas, e também o quanto também critérios que a gente cria de análise também atendem uma demanda, como que eu vou dizer isso? Uma demanda ética, que às vezes não é sobre a ética que a gente está de fato reivindicando. Porque às vezes é necessário mesmo que a gente consiga olhar para um corpo esvaziado de sentido e a gente não incorrer no risco de já ir carregando ele dos nossos sentidos prévios, que são preconceitos também, que são pré-julgamentos, baseado na nossa expectativa sobre o que é manifestar politicamente ou não, né? Porque até sobre a questão do corpo da mulher, né? É tão delicado esse processo, porque também é um ato de poder a manifestação estética da mulher. Aquelas que se ancoram naquilo que elas têm do relativo ao belo, a beleza física. Isso também é poder, isso também é discurso. Isso também desconstrói em alguns pontos, né? Então tudo tão, é um território realmente, é um campo minado, mas um campo minado bom, de boas bombas, que explodam, que tragam realmente a gente, né? Pipoquem coisas, como esses coraçõezinhos incríveis que a gente fica recebendo aqui, né? Coisas ótimas para a gente pensar, né? Assim, enfim. Bom, do meu amigo ator e roteirista Fabrício Jansen, ele comentou que até assumir a sexualidade é um ato político. Sim. A tatuagem, a minha maquiagem. Sim. Ou não. Isso. O quanto a gente se importou ou não de trazer essa plasticidade hoje para essa live, né? O quanto a gente se preparou uma para outra. O quanto a gente queria se conhecer e se ver pela primeira vez, que é a primeira vez que a gente está se vendo. Então a gente se preparou uma para outra, se arrumou, pegou um drink, a gente já tinha conversado, a gente já tinha trabalhado, mas a gente ainda não tinha ido para essa camada. Isso também é política, né? Uma política de afeto, né? Sim. Como a gente vai se relacionar com as coisas e com as pessoas, né? Então, é isso, é uma amplitude, né? Ainda bem, coisa boa. A partir desses exemplos que eu dei, Sim. Do Michael Jordan, do Gregório, da Letícia, da Bruna Marquezine, para a segunda pergunta, que é considerando tudo que acontece no mundo, impeachment, mudança climática, Black Lives Matter, se tem que ter escola sem partido, a favor de armas, qualquer coisa. Os artistas, todo artista ele deve se posicionar politicamente, ele deve dizer o que ele pensa sobre isso. Olha, eu hoje, eu até fico assim, né? Porque eu tenho uma tendência pessoal, aí é da minha personalidade, eu não vou estar falando... Eu tenho uma tendência pessoal a achar que sim, deve. Mas diante de alguns equívocos, poderia também ficar quieto, era bom. Porque tem algumas falas também que também não precisava acontecer, podia guardar para você, porque também a responsabilidade de ser influenciador, né? Isso é uma grande coisa. E é a história da plataforma. Né? Exato, isso realmente é uma questão, sabe? O que eu sempre, eu costumo ter uma expectativa sobre os posicionamentos, sim. Eu sou uma pessoa da cultura que
que sou um pouco chata, porque eu cobro. Eu cobro postura, eu cobro posicionamento, né? Não com relação à linguagem, com relação à atitude mesmo, com relação a posicionamentos que tem a ver com a sobrevivência da linguagem, né? Como é ser artista em uma metodologia social que a gente, no momento, vive, que desqualifica, que para essa metodologia governamental, vamos falar bem especificamente governamental, não é importante. Não é importante, nós não somos uma prioridade, os artistas não são uma prioridade, não são considerados importantes. Isso não muda nada o que eu penso sobre a arte, o quanto eu acho ela importante, mas muda na cabeça de muitas pessoas, que estão, sim, sempre aguardando alguém de um espaço, né, de um espaço... de um espaço paternal, não vou nem chamar de patriarcal, vou chamar de paterno, porque existe uma espécie de orfandade. As pessoas esperam alguém dizer alguma coisa para elas, seja o governo, seja os artistas, seja... E aí, quando elas vão se identificando, elas vão adotando. Sim, esse é meu ícone. Sim, isso faz sentido para mim. Sim, 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 sim. Isso é uma orfandade muito grande, né? Porque, na verdade, isso só acontece porque assim, o índice de autonomia de pensamento está abaixo. Porque se esse índice tivesse um pouco mais elevado, de autonomia, não estou falando de capacidades, nem de quantidade de informação, eu estou falando de autonomia. Se a gente tivesse com esse índice mais equilibrado, talvez a gente não tivesse tão vulnerável nesses espaços, né? E talvez a gente até pudesse, então, ser até mais livre com relação a não quer falar, não fala. Se posiciona, não, tem quem fale. Mas não é... Então, a gente está num território de risco, a nossa categoria, nesse momento, né? Pela desimportância que é delegada à nossa categoria e à nossa linguagem. Aí essa desimportância faz com que a gente entre num território de risco. E esse território, então, precisa de ser blindado. E aí a gente fala sobre armaduras, e a gente vai falar sobre se nutrir de realmente posicionamentos, posturas, né? Clareza, desejo de comunicação com pessoas que não têm comumente o mesmo fluxo de autonomia que outros têm. Porque enquanto também a gente só dejetar essas pessoas que não estão num estágio X de autonomia de pensamento, a gente também não vai muito além, né? Não cabe a nós ficar também... Como que é viver do aplauso dos pares? De quem concorda com a gente? Como é transitar também e tentar se fazer importante e tentar sensibilizar e tocar as pessoas que não se importam com a gente? Como se faz isso? Essa é uma grande... uma grande questão. E não é como se a gente tivesse que ficar igual, tipo... As pessoas que ficam tocando na sua campainha, tentando vender uma ideia, não sei o quê, tipo, dar um papelzinho, sei lá o quê. Não é sobre isso, né? Mas isso precisa passar, de alguma maneira, sobre os nossos olhares, né? O quanto... Porque, veja bem, é muito delicado o que eu vou falar, mas eu vou correr esse risco. Em algum momento, se faz necessário para que consiga acessar um nível de comunicação mais sutil com o público em geral que não está partidarizado ainda de nenhum conceito, ou tipo, só transita ali na orfandade de opiniões, às vezes é muito importante que o seu discurso não ocupe de maneira colonizadora a mente das pessoas. Porque senão elas te rejeitam. Na hora. Na hora. Você pode ir o mesmo grupo, eu estou falando sobre experiências empíricas, experiências práticas. Você pode ir o mesmo grupo de teatro, chegar na mesma escola de jovens, que você tem toda uma comunidade escolar ali, um corpo docente,
os estudantes, todo mundo. Tem uma galera ali pensando e aglomerada ali naquela estrutura. Você pode chegar com um discurso absolutamente potente, restaurador de ética, tipo um discurso poderoso que vai ser acolhido e levado em consideração caso você não pronuncie algumas palavras. Porque algumas palavras que podem parecer que são seus posicionamentos, simplesmente, elas podem arruinar toda a sua estratégia de sensibilizar essa massa. Sabe? Se você vacilar na empolgação e puxar um errado, acabou para você. As pessoas estavam gostando, mas elas vão não gostar mais, só porque é sobre slogans. Então nós temos que ter entendimento de que tipo de slogan a gente vai realmente usar, porque para quê também? Se a gente pode inserir conteúdos de maneiras estratégicas, precisamos de ter estratégia. Para que as pessoas se relacionem com a gente de maneira afetiva, para que a gente consiga ter uma simpatia sobre as nossas presenças. E pessoas que estão acostumadas a ouvir artistas inúteis, artistas mamadores da Lei Rouanet, artista, blá, blá, blá. A pessoa, de repente, ela tem aquele monte de discurso vago, né, que é a orfandade mental e tal, e aí, de repente, ela conhece um artista e ela fala, caraca, eles são incríveis, na verdade. Eu gosto dessas pessoas. Eu gosto do que elas me fazem sentir. Eu acho que eu gosto disso que eles fazem, sabe? E isso só vai se dar como fenômeno se a gente abdicar de alguns slogans. Então, posicionamentos não são slogans. Posicionamentos não são hashtags. Mas eu não falei... Posicionamentos são conteúdos pensados, articulados, né? Assim, né? Enfim. Eu acho que depende muito do slogan, né? Porque existem algumas coisas que eu acho que são inaceitáveis hoje em dia na nossa sociedade. Então, assim, sim, você não cabe mais você ser um artista racista. Não cabe. Isso não cabe hoje nesta sociedade, porque esta sociedade, neste momento, abomina o racismo. Já não antes não, já o racismo era ok, não é mais, não é inaceitável. Então, assim, diante de uma situação como do menino Miguel, como do George Floyd, se você tem uma plataforma, eu acho que você tem a obrigação de se posicionar. Porque você usar a sua plataforma de educador, de comunicador, que aquilo é inaceitável hoje em dia na sociedade. Então, eu acho sim que artistas devem se posicionar politicamente dependendo do que for, dependendo da situação. Como é que um artista pode ficar quieto diante das queimadas da Amazônia criminosas do ano passado? Não tem. Como você fica calado diante disso? Você não precisa criar uma dança, uma peça de teatro ou uma música sobre as queimadas na Amazônia. Sim. Mas não como você não se posicionar. Você não pode ficar calado. E se você ficar calado diante desse tipo de acontecimento, isso diz muita coisa sobre você, para mim. Sim. E é disso que eu estou falando o tempo inteiro. A gente não precisa discutir, se posicionar diante das minúcias do dia a dia. Eu acho que não, isso aí, ok. Mas eu acho que tem coisas que são absolutamente inaceitáveis e o artista tem que se posicionar politicamente. Novamente, nós estamos falando de partido político. Sim, de posicionamento mesmo, sim. Dentro da sociedade, né? Sim. E eu concordo, o evitar o slogan, acho que ajuda. Mas eu vou falar fora Bolsonaro até ele morrer. Então, sim, sem dúvida. Sim. Não me importa, essa é uma escolha que eu fiz e eu sei das consequências dessa minha escolha. Perdi aluno, perdi seguidor. Eu não perdi aluno, mas eu perdi seguidor, estou pouco me lixando se eu perdi seguidor. Tem gente que se importa com esse número de seguidores e por isso
fica calado. Mas, para mim, é inaceitável, né? Então, assim, é disso que a gente está discutindo, né? Sim. Que slogan de É, posicionamento você sim. quer assumir nessa sua plataforma. Sim, a questão é tipo assim, só né, ainda esgarçando um pouco, que eu acho que é muito rica esse debate, é muito rico, é muito importante para a gente estar falando sobre isso, sabe? É, é justamente esse slogan, Fora Bolsonaro, que durante uma apresentação, uma das artistas puxou esse slogan. E ali acabou a adesão que estava absolutamente potente. E, na verdade, o que eu estou trazendo é que é necessário que a gente confie também nos conteúdos que a gente gera enquanto containers dos nossos discursos. É quando eu falo sobre a questão do slogan. Se o slogan vai me interromper uma linha de comunicação potente, porque isso não quer dizer que porque eu não estou falando numa escola para um monte de professores bolsonaristas, formadores de opinião, que têm um afeto muito mais profundo e influência sobre aqueles garotos todos, né? E aquela própria juventude tararau. Não é o fato de eu abdicar de gritar fora Bolsonaro que vai fazer com que o meu conteúdo não chegue e não afete, entende? É nesse espaço sobre posicionamento. Eu acredito que os nossos conteúdos artísticos são maiores do que os slogans. Que a gente, quando a gente movimenta na nossa arte, no nosso fazer, a gente consegue ser mais eficiente. A gente consegue ser mais pontual. E eu não estou dizendo, imagina, eu sou uma batedora, eu sou, tipo, xingadora, brigadora, brigo com todo mundo. É sobre isso. Mas eu estou falando aqui de um espaço de produção artística, né? Então, assim, em algum momento eu vou entender que que tudo isso que eu trago, e toda essa fúria, e todos esses slogans, e tudo que isso que é absolutamente inadmissível para a sociedade, ele vai precisar passar pelo fantástico mundo do virar arte. Porque se fosse para ser só discurso, era discurso, não era arte. A arte já é uma metamorfose dos discursos. Metamorfose em termos de linguagem, não em termos de conteúdo. O discurso está todo lá, sabe assim? E a questão delicada sobre os slogans e tudo isso, né? É que quando as coisas também viram slogans, elas vão aos poucos, gradativamente perdendo potência. Hashtag ele não, ele tava. Hashtag não vai ter Copa, teve. Hashtag não vai ter golpe, teve. Esses slogans também, eles são cooptados por um sistema maior de subjetividades capitalísticas. E na verdade, a grande revolução está para a produção de singularidade. É o que a gente faz com isso como artista, mais do que a gente diz sobre isso como artista. Sabe? Eu entendo que quando a gente produz singularidade na nossa arte, na sua dança, tá lá o registro da sua indignação, da sua fúria, da sua poesia. Quando isso tá lá, isso é todo esse conteúdo, ele tá lá atravessado, ele virou linguagem, ele é arte agora. Sabe? Então, assim, eu acho que é só um olhar, assim, atento. Eu super sou do... Mas eu acho que a gente é potente, porque é importante que a gente consiga se comunicar para além dos nossos pares. Porque ficar só ganhando o joinha de quem concorda com a gente. A Aninha dá uma travada, não sei se eu travei para ela também. Estão rolando vários comentários, a gente tem, sei lá, 15 minutos. Então, eu vou falar sobre esses comentários que eu acho que tem tudo a ver. Né? Na verdade, você está me ouvindo? Você deu uma travada. Agora voltou, deu uma travadinha, amiga, sim. Isso que você falou faz todo sentido com o que o pessoal está comentando, de que vários artistas aproveitam esses slogans para ganhar para aumentar a sua própria plataforma. Sim, olha aí, sim.
E Inclusive, se utilizam de maneira irresponsável, né? De slogans, né? A gente vê aí Black Money, Pink Money, várias coisas que vão virando só, tipo assim, vamos lá, vamos todos fazendo isso aqui. Quando essa parada das hashtags vai virando o movimento sabe, assim, é a hora que, tipo assim, já perdemos isso aí já. é, Perdemos. Perdemos potência, é, sabe? e aí tem tudo a ver com o que você está falando. O fato dessas pessoas quererem aumentar sua plataforma e usar um discurso vazio, no final das contas, o que importa é a consistência do seu produto. No final, você vai ficar. Eu consigo entender assim. Eu vejo isso acontecendo dentro da dança do ventre, né? Que é uma área que provavelmente você Ai, não me fala desse universo, tem uma curiosidade. Me conta, amiga. é incrível. Mas dentro do ventre, eu vejo muito, né? Que eu vou fazer 20 anos de dança esse ano. E assim, quem fica Uau! e é quem tem aquele trabalho consistente, que tem um trabalho coerente, que tem um trabalho sólido, que tem. Não estou discutindo gosto, estou falando assim, mas ela pensou sobre aquele assunto, é isso que eu quero vender, é isso que eu quero passar para as minhas pessoas, para as pessoas, e ela se mantém dentro daquilo que ela acredita, e ela persiste, ela mantém aquele público dela, se vai ser grande ou pequeno, é outra história, mas que vai estar, Sim, né, vai é a pessoa consistente, coerente. Isso acontece para todos os artistas, né? Não é só na dança do ventre, mas eu tô falando que eu consigo ver isso na dança do ventre muito claramente, né? E aí, seguindo sim. o raciocínio, porque a gente, infelizmente, só tem menos, sei lá, menos de 15 minutos, mas tem todo o Ah, nem me fala, nem me fala. É, mas tem tudo a ver com o raciocínio, né? Então a gente já sabe, né? Vai tentando fazer um resuminho. Que não importa sim, como você se manifesta fisicamente, você vai mandar uma mensagem com você tendo consciência disso ou não. A sim. gente sabe que você tem a opção, uma vez você sabendo disso, você tem, deveria fazer essa escolha, mesmo que essa escolha seja neutra. Você não precisa se posicionar, você não precisa de slogan, você não precisa defender partido político, não precisa nada. Você existe, vive a sua vida. Aí vem a terceira pergunta, que para mim é dificílima de responder. Eu consigo responder fácil para alguns, outros eu não consigo. É possível Sim. separar a manifestação artística da pessoa artista? Você ama, amo, amo o trabalho do Woody Allen. Não sei, estou dando um exemplo. Aham, também amo, também tenho esse mesmo conflito. Afetiva. Não sei. Mas e a obra dele? Não sei lidar. Mas essa obra dele é incrível. Uma coisa é ele, outra coisa é a obra. O que que você faz quando você sabe da pessoa artista? Você consegue separar isso? Olha, Você vai dar dinheiro, olha, você vai dar essa, vou te dinheiro pro contar. diabo. E nesse exemplo que você deu logo para lascar, né? Eu vou te contar. É difícil, viu? Vou te contar mesmo. Porque olha só, o que que tem, né? Tem esse fato, né? E tem também um outro fato que vem me habitando minha mente sobre isso, e derivações disso também, que é sobre a gente vai lidar com banimento? A gente está escolhendo deliberadamente lidar com banimento? É uma pergunta. Eu me faço essa pergunta. Eu estou pronta para o banimento? E quando eu falo de banimento, eu também estou pensando em conjugar outros verbos, né? Eu estou pensando em conjugar verbos históricos. Por exemplo, sim, as letras de samba, muitas, são absolutamente machistas e escrotas e tudo isso, né?
E aí a gente tem um fator que é a arte não é e não foi, não sempre esteve em relação aos momentos históricos em que ela esteve presente. Se os momentos históricos acolhiam aquele tipo de posição, como cobrar, como cobrar exatamente toda essa coerência que é conquistada ao longo de muita vida social, de vida de sociedade. A sociedade vai vindo, vai desconstruindo, vai crescendo, vai mudando, vai pensando, repensando. Eu vou cobrar do Noel Rosa que ele entenda sobre todo o patriarcado, se eu tenho hoje pessoas vivendo em tempo real, mulheres em 2020 que não têm consciência do que o sistema patriarcal faz, ainda conseguem rivalizar com mulheres, outras mulheres. Então, assim, é um espaço, eu não tenho uma resposta, mas são inquietações que eu carrego. Até porque a cultura. Agora tá na moda a cultura do cancelamento, né? Eu perdi sua voz, amiga. A cultura do Não tô te cancelamento. ouvindo mais. Não tá me ouvindo? Puxa vida. Não acredito. Não tô te ouvindo. Parece que perdi sua voz. Alguém tá me ouvindo? Você ainda me ouve? Ouço. Eu que não te ouço mais, que saco! Oh, não! Sim, contextualização, assim, só para dizer, sabe? É difícil, né? É difícil nesse universo nosso da arte a gente chegar com respostas tão categóricas e tão definitivas. A gente pode fazer nossas escolhas ideológicas. Não, para mim não tem perdão. Volta para o fim da fila. Adeus, não consumo mais sua arte. Adeus. Mas a gente está preparado mesmo para banir uma camadona da arte, hein, pessoal? Mas não é pouca coisa não, viu? Eu vou te contar. É muita coisa, gente. Sabe? Então, é isso. É só mais um pensar sobre isso, né? Não é nem do que é o certo ou o errado, mas estamos prontas para ser coerentes com esse banimento todo? Estamos preparados? Sim? Não? Talvez? Quem é nós na fila do pão? Não sei. Estamos aqui pensando, né, amiga? Isso tem muito sobre as derrubadas das estátuas, sobre banir os símbolos históricos, ao invés de... Sim. Ai, meu parça, meu amigo, Guirá, meu parceirão de trampo, meu amor, querido. Eu não te escuto mais, Hanna. Ai, não, que surreal isso. Peraí, deixa eu falar. Eu vou ficar te lendo, vai. Fala assim, articulando, que eu vou te ler. Porque todo mundo está me ouvindo. Depois você me ouve na live. Não consegui ler. Então, gente, isso é mesmo, Gabriel. É a mesma situação a mesma discussão sobre as estátuas. E o Fabrício que me comentou, né, sobre que depende muito, né, principalmente atores e atrizes que recebem um papel e dentro do processo de um filme, de uma peça de teatro, você tem muito mais gente envolvida no produto final. Então, assim, eu não tenho uma opinião muito clara sobre a cultura do cancelamento, que não importa muito a pessoa, mas se importa muito a pessoa, de alguma maneira, eu tenho dificuldade para lidar com isso. Eu tenho que acabar a live, Ana. A gente tem que dar tchau. A gente vai terminar a live, amiga, sem se ouvir. Que coisa surreal, não acredito. Mas então eu tenho que te dizer, te agradeço demais esse convite. Estou sempre pronta para tratar desses assuntos, sabe? Entre as mulheres, então, mais pronta sempre ainda, acho importantíssimo. Muita curiosidade sobre o universo da dança do ventre, as suas inquietações como artista, como educador em arte, sabe? Acho que são pontos que a gente
que é muito importante isso que tu está trazendo, sabe? Para as tuas pessoas, né? Para as pessoas que te acompanham, tuas alunas também e tal, sabe? Acho bem responsável da tua parte, e isso já diz do teu conteúdo, né? Já diz do teu posicionamento. Esse é o teu posicionamento, né? É alguém que não está afim de fingir que as coisas não estão acontecendo, está afim de olhar para as coisas, né? E a gente não tem respostas. Sinto muito, não temos respostas, não temos. Não. Mas produzimos, então, conversa, debate, escuta atenciosa, fala, espaço de fala para a gente ir chegando juntas, né? Em outros espaços e desbravando aí esse território inóspito que nós estamos habitando nesse momento. Te agradeço muito, viu, Eu que pelo agradeço, convite. eu que agradeço. Na verdade, gente, essas lives de 1 hora, elas são só uma introdução ao tema, para a gente gerar reflexões mesmo. Essas lives mensais que eu tenho feito, elas não vêm aqui, elas não existem para trazer respostas, para trazer a discussão. E se atingir 1 ou 2 pessoas, eu já estou feliz. E se alguém quiser continuar conversando comigo sobre o assunto, também pode me procurar. Muito obrigada, Ana. Ela não está me ouvindo, mas ela vai ouvir depois na live gravada. Então, eu vou mandar um beijo para você. Muito Um obrigada pela beijo para conversa. todos que ficaram aqui com a gente, todos que tiveram aqui, os amigos, parceiros, todos. Um brinde, amiga. Muito obrigada pelo convite, foi incrível, viu? Te agradeço Beijo. muito. Boa noite a todos, boa sexta-feira para todos. Fiquem em casa se puderem. Se cuidem. Tchau.